Tá, a gente vai começar aqui então a sabatina da Mariana. Mesmas regras, 10 minutos de apresentação, 20 minutos de pergunta. Tem 3 perguntas do conselho e 3 da diretoria. O Guilherme vai estar marcando para você o tempo. E aí a hora que você... É progressivo? Sim, a hora que você quiser começar, você pode. Então, boa tarde a todos. Eu vou apresentar aqui meu plano de candidatura para a diretoria de projetos do ano de 2016. Eu sou a Mariana. Primeiro eu vou falar uma breve trajetória minha dentro da empresa, depois eu vou tocar em alguns assuntos como a divisão do consultor master, a extinção do consultor líder, alguns problemas que eu achei relevante falar e a solução que eu julgo serem plausíveis e algumas novas ideias. Dentro da trajetória na empresa, eu conversei no segundo semestre de 2014 no programa Trainee, onde eu vi que eu tinha muito interesse em crescer na consultoria em gestão. Como consultora, eu executei o projeto Granito de Marketing, depois como consultora liderei o projeto Bravi, que era de recursos humanos. Como gerente de projetos, eu finalizei 3 projetos, cirurgia plástica, Soho Office e Grêmio Engenharia, e atualmente estou gerenciando o Paladino, Caixa d'Água, mas que acabou não fechando. E o meu intuito de tentar a candidatura está muito relacionado com o interesse que eu tenho de compreender melhor a UCJ e de me desenvolver mais e gerar valor para o cliente e a própria satisfação deles. Eu vou falar um pouco então da divisão do consultor master. Ela foi feita exatamente 1 ano atrás, porque o cargo a gente via que ele tinha alguns problemas, e em cima disso eu fiz uma análise comparativa entre o primeiro semestre de 2014 e o primeiro semestre de 2015, onde em 2014 a gente tinha consultores master e em 2015 a gente já tinha gerente de projetos e gerente de negócios. Então eu peguei alguns valores para embasar a minha análise. Primeiro foi o número de gerentes, a gente tinha 6 consultores master e a gente passou a ter 7 no semestre de 2015, sendo 4 de projetos, 3 de negócios. Então esse aumento no número de gerentes, que foi de 16%, trouxe a ideia de que os gerentes ficaram um pouco menos sobrecarregados. O atraso consolidado, a gente teve uma diminuição de 46%, o que mostra que o fato dos gerentes passarem a ser mais especializados faziam com que as funções fossem melhor desempenhadas e as execuções mais acompanhadas também. O tempo médio de negociação foi diminuído em 50%. No primeiro semestre de 2015 a gente teve um tempo médio de negociação de 11 dias e antes era 22, o que fala que o fato da gente ter uma equipe exclusiva para negociar fazia com que a gente tivesse um tempo mais ágil. Os gerentes eram mais específicos naquilo, então eles tinham um tempo mais... conseguiam fazer entregas mais rápido. O número de projetos fechados aumentou em 50%, o que baseia a ideia de que os projetos eram mais assertivos e a gente tinha um melhor uso de técnicas de vendas, como o spin selling, que a gente usa atualmente. O NPS em execução, apesar de não ter batido a meta, a gente teve um aumento de 31%, o que mostrou o aumento da satisfação dos nossos clientes. Falando um pouco da extinção do cargo de consultor líder, ela aconteceu recentemente, então a gente não pode já falar um pouco dos resultados que ela teve dentro da empresa, dos impactos, mas eu vou falar um pouquinho dos motivos que levaram a essa extinção. O primeiro motivo que eu vejo plausível foi que o processo de avaliação era pouco claro. Ele era baseado na avaliação de desempenho, mas no processo de deliberação ele entrava certa subjetividade, o que ocasionava no questionamento de algumas promoções e de algumas não promoções. A desmotivação, eu via que as pessoas que não eram promovidas ficavam mais desmotivadas do que as pessoas que foram promovidas ficavam motivadas. E muitas delas chegaram a sair da empresa antes de tentar alguma gerência, muito pelo fato de que elas eram impossibilitadas de tentar o próprio processo seletivo de projetos. A ausência de ganhos reais também, eu vejo que a função as aptidões que eram necessárias à promoção do consultor líder, elas são necessárias a qualquer tipo de consultor, então, desde liderança, visão sistêmica, entendimento maior do projeto, são aptidões que devem ser almejadas por qualquer consultor, independente da promoção ou não. Então, a partir do momento que a pessoa era promovida a consultora líder, o projeto em si não mudava, era só uma forma realmente de reconhecimento. E a gente chegou à conclusão de que as pessoas que eram a favor da extinção, chegamos à conclusão que a promoção servia basicamente para um filtro para o processo seletivo de projetos, visto que ela não estava funcionando da melhor maneira. Um problema que a gente teve com a extinção do consultor líder foi que agora todos os consultores podem tentar o PSP. E foi pensando nisso que a gente reformulou esse processo seletivo, a gente reformulou no mês de setembro, onde entraram novos gerentes, mas ele foi apenas um plano piloto, mas que a gente gostou muito dos resultados que obtivemos. Agora eu vou falar um pouquinho do problema-solução, que eu vi como os problemas mais críticos. Primeiro eu vou falar da semana de iniciação. A semana de iniciação eu não acho que ela é bem aproveitada.
hoje em dia na célula de projetos, acho que muito por negligência dos próprios gerentes e um pouco dos consultores, a gente pensa que a gente tem a semana de iniciação essa semana, então o projeto só vai começar semana que vem. E aí acaba que a falta de cobrança é muito grande, muito por parte do gerente. Eu acredito que essa semana é extremamente importante, deve ser adaptada. Uma das formas com que eu vejo plausíveis de fazer isso é alinhar o GP e GN e muito do diretor também para a escolha de capacitações que podem ser feitas ali. Eu sei que o tempo hábil para fazer isso é muito pequeno, porque é só uma semana e às vezes o agendamento das capacitações pode ser difícil, mas a gente pode tentar orientações externas como internas, dentro dos membros, igual os meninos chegaram a fazer capacitação do próprio OKR para projetos que estavam precisando. Acho que isso valoriza os membros que a gente tem hoje em dia e dissemina conhecimento. Também acho que a gente tem que estimular a prática da definição de resultados esperados. A gente tem isso na semana de iniciação algumas vezes, mas ela de fato não ocorre tão bem. Acho que definir os resultados esperados dos projetos, isso traz os consultores mais para dentro do projeto, eles têm uma visão sistêmica muito maior. E acho também que a gente tem que embasar a ideia de que a semana deve ser flexível de acordo com a necessidade dos projetos. A gente tem projetos muito diferentes hoje dentro da UCJ e clientes muito diferentes. Desde o cliente que entende tudo que vai ser feito no projeto, só com a entrega da proposta, desde clientes que são não têm muito conhecimento do que de fato vai ser feito, e aí realmente é necessário uma apresentação de kickoff com o PPT e tudo mais. Mas eu não acho que isso deveria ser padrão, como é na maioria das vezes. Também vou falar um pouco do acompanhamento. Acho que hoje o acompanhamento é uma das maiores queixas dos gerentes de projetos dentro da célula. Ele não existe mais de forma formal, essa prática se perdeu um pouco, muito por causa da rotina muito tumultuada dos gerentes e da sobrecarga que eles de fato têm hoje, mas eu acredito que ela evita muitos problemas que a gente já teve nesse semestre, dentro de projetos. Então eu defendo a volta desses acompanhamentos formais. Eu coloquei nas segundas e terças-feiras, porque na quarta-feira os diretores têm que passar o andamento dos projetos para o resto da diretoria, que é a reunião da diretoria às quartas. E também acredito que a volta dos acompanhamentos formais vai facilitar muito o que hoje é uma dificuldade dos diretores, que é a mensuração do atraso corrente, que de fato pode ser feito só pelo envio do project, mas que ele se torna mais assertivo se você estiver acompanhando de fato o gerente. Algumas novas ideias que eu tive, pensando na inovação um pouco de portfólios e na própria prática de gestão que a gente tem. A primeira eu vou falar sobre o trabalho em loco. Todas as outras grandes consultorias do mercado hoje em dia fazem essa prática. Eu acho que trabalhar em loco apresenta muito ganho para o projeto, tanto em qualidade quanto desenvolvimento para o consultor. Você tem a possibilidade de conseguir informações mais rápidas, você está junto ao cliente, você está dentro da empresa, então você tem todo o banco de dados necessários para o seu projeto ali. O que a gente sabe que, às vezes, validação de cliente, envio de informações, gera muito atraso, é um atraso que depende do cliente, não só da gente, então isso pode ser diminuído. Às vezes, a identificação do problema é real, a gente tem alguns problemas, não vou falar que é de planejamento, mas às vezes nem o próprio cliente sabe falar qual o problema que ele tem dentro da empresa. Então isso ajuda um pouco. Foi muito o que aconteceu na Lab dos meninos recentemente com o Matheus Pacheco e o Guilherme Guedes. O desenvolvimento dos consultores, acho que isso vai muito de acordo com a estratégia da empresa, que é de promover a vivência empresarial, e isso a gente sai um pouco do CD, sai um pouco da UCJ. O desenvolvimento dos próprios consultores que estão ali mais envolvidos no mercado de trabalho. E também a identificação de outros problemas, levando a muita oferta de outros projetos. Numa conversa que eu tive com um CM que foi da UCJ, ele chama Daniel Mandil, ele foi consultor da Falcone, e ele falou que eles conseguem ofertar um grande número de projetos a partir da retenção de clientes. Tem clientes que estão com eles há mais de 5 anos e fazem projetos sempre. Isso muito porque o consultor, estando dentro da empresa, ele consegue ter acesso a todos os outros setores, ou parte deles. E às vezes ele consegue enxergar problemas que os próprios gestores da empresa não sabiam que tinham. Então isso seria uma forma também da gente aumentar a retenção de clientes. Mas eu acho que defendo também a ideia de que é importante a gente sempre tentar tá no CD. Acho que é importante essa convivência que a gente tem, mas também acho que a gente poderia tentar mais o trabalho em loco. Depois a ideia que eu tive também, é feita hoje na E-Consult, que é uma empresa júnior de Brasília, que eles fazem a participação na viabilidade de empreendimentos. Basicamente o projeto é um pleito de recursos que eles fazem junto a algumas instituições financeiras. Em Brasília, por exemplo, é junto ao Banco do Brasil. Quando eles fazem um projeto de EVE e o projeto é viável, eles oferecem o pleito de recursos junto a alguma instituição. Então eles oferecem fazer a parte burocrática do financiamento do valor que o cliente precisa pagar para o empreendimento. A única mudança que eles têm que fazer nisso é adaptar o projeto de EVE de acordo com qual é a demanda do banco em si.
Então, a gente traz inovação, alavancagem de receitas, e eu acho que é muito da ideia do projeto vai atender melhor a demanda do mercado. E o que eu pensei quando eu tive essa ideia, eu falei que dificilmente ela poderia ser implantada, porque talvez a gente não teria know-how de como fazer isso. E numa conversa com o Felipe Bretas, que foi o diretor de 2012, 2013 da OCJ, ele falou que se prontifica a fazer essa orientação com a gente. Hoje ele trabalha na Ceres, que é uma assessoria de financeira e consultoria em gestão de investimento, então ele falou que estaria apto a nos ajudar com isso. Obrigada. Pessoal, então novamente, a Mariana também utilizou os 10 minutos de perguntas. A gente só vai ter 20 minutos de apresentação, perdão, e a gente só vai ter os 20 minutos de perguntas. Só colocar as perguntas. Vou marcar o tempo do seu. Primeira pergunta do conselho. De resposta. Eu compraria sim um projeto da UCJ. Eu acredito que a gente realmente gera valor para os clientes. Acho que em alguns casos a gente gera mais do que outros. Um exemplo disso foi o estudo de viabilidade econômica que a gente fez para o Gourmet da Carne e o empreendimento acabou se consolidando. Então eu compraria um projeto da UCJ sim, mas agora apontando um ponto positivo, eu acho que é o nosso interesse em querer gerar resultado. Eu acho que isso é muito grande. Pelo menos os meus consultores, eu via neles, quando eles viam que a ação que eles estavam fazendo não gerava valor, eles buscavam e iam atrás para que isso de fato ocorresse. Então acho que a nossa vontade, especial em ser uma empresa júnior, a gente tem muita vontade de aprender e realmente de gerar valor. Um ponto de melhoria que eu acho é a questão da implementação. Hoje a gente não faz implementação e talvez a gente não consegue mensurar os resultados que a gente gera para os projetos. Então eu gostaria, por exemplo, se eu comprasse um projeto da OCJ, eu gostaria talvez de ter mais de trabalho em loco realmente para ver o que está sendo feito e um pouco mais também da implementação, de mostrar que o projeto na prática, digamos assim, realmente gera valor. Segunda pergunta do conselho. Eu acho que como diretora de projetos, o que eu faria nessa situação vai muito do que eu acabei fazendo quando eu vi um NPS que foi da Bravir, que a Silvia, eu estava ao lado da Silvia, a Silvia me mostrou, apesar da nota ter sido alta, ter sido promotora, ela fez vários comentários que me fizeram repensar o projeto. E ela falou que achava muito que as informações tinham sido superficiais, o projeto tinha sido um pouco superficial, o que de fato eu concordei. A única coisa que eu consigo pensar é que os diretores podem ter melhor essa visão quando os NPS forem coletados, que realmente exista uma leitura bem feita disso e que a gente trace uma análise. Por exemplo, esse projeto foi de marketing, então se a gente vê que todos os projetos de marketing do mesmo estilo estão tendo as mesmas reclamações de, às vezes, coisas superficiais, informações superficiais, isso demanda com certeza uma atualização de portfólio. Então eu acho que vai muito disso de atualizar o que a gente entrega hoje para o que o cliente está esperando. E não acho que, não sei apontar, na verdade, outra maneira mais eficaz de medir os resultados dos projetos.
Eu acho que mais importante do que a nota em si que o NPS coleta é realmente os comentários. Eu acho que isso gera muito mais valor e isso faz com que a gente repense realmente se os nossos trabalhos de fato estão gerando resultado. Terceira pergunta do conselho. Eu acho que o resultado em si de projetos, eu acho que ele tem prejudicado muito porque a gente não tem conseguido bater algumas metas, como a gente extrapolou um pouco do nosso atraso que a gente tinha nesse semestre e o próprio IC a gente não conseguiu alavancar. Então, pensando que os resultados dos indicadores de projeto têm influência direta nesses, eu acho que a gente hoje não consegue ter uma boa participação nisso. Acho que a gente puxa realmente o indicador para baixo. Não em todos os casos, mas isso realmente acontece. Eu acho que o que pode ser feito está muito relacionado à melhoria da qualidade dos projetos e eficiência comercial. Acho que hoje, de fato, a gente conseguiu bater o nosso indicador de eficiência comercial, que é o número de projetos fechados sobre as PPs entregues, mas eu acho que a gente pode melhorar tanto em acompanhamento como qualidade de projetos. Qualidade de projetos eu falo de orientação, eu falo de capacitação. Primeira pergunta da diretoria. Acredito sim, que eu concordo com o Kotler, eu acho que é realmente mais fácil reter cliente, mas acho que a gente não consegue fazer isso porque a gente não tem nenhuma estratégia definida para retenção de clientes. É uma das principais dificuldades do marketing. Mas eu acho que algumas práticas, como a própria criação do NPS, a coleta do NPS pós-venda de 6 meses, vai ajudar muito nisso. E práticas também como o próprio traçar, de fato, quem são os clientes conformes, acho que isso vai nos ajudar a saber se ele é conforme, a gente tem que reter. E acho que uma das práticas, da prática principal é essa e a própria questão do in-loco. Acho que ela vai trazer uma retenção muito grande. Segundo que eu, quando conversando com consultores de outras empresas de consultoria, eu escutei. Então, que o in-loco, ele te dá a oportunidade de oferecer novos projetos para o cliente e dessa forma você retém eles. Segunda pergunta da diretoria. Na verdade, essa resposta seria depende para mim. Acho que depende muito dos casos. Dar 2 exemplos práticos. No projeto que eu executei da cirurgia plástica, a gente viu que era de finanças, a gente viu que realmente existiam alguns gargalos em finanças e depois que a gente acabou o projeto, a gente ainda tinha 15 dias de execução. Então, a gente acabou o projeto 15 dias antes. E junto aos diretores, eu decidi adicionar uma etapa de marketing, que eu achei que realmente agregaria muito valor e a gente tinha um tempo sobrando e eu achei que essa parte poderia desenvolver os consultores e me desenvolver também. Então, eu sou a favor, desde que a gente tenha tempo disponível para isso e desde que isso desenvolva os consultores. E sou contra, em alguns motivos, como foi o caso da Lab, dos meninos do Pacheco e do Guedes, eles estavam lá e correntemente eles foram pedidos para fazer coisas que não estavam dentro do projeto. É um risco do trabalho em loco de você acabar virando um pouco estagiário da empresa que você está. Então, eu acredito muito que isso, o gerente de projetos tem que interferir e tentar mitigar isso, tentar mostrar para o cliente que de fato não foi aquilo que ele comprou e que a CJ não está ali para isso. Então, realmente, acho que depende. Tem práticas que agregam valor ao projeto e desenvolvem os consultores e tem outras que realmente não devem ser levadas adiante. Terceira pergunta da diretoria. Em 2012.2, a gente fala que foi uma fase muito ruim da UCJ. O primeiro semestre de 2012, os diretores não conseguiram ter uma eficiência, e a célula inteira de projetos não conseguiu ter uma eficiência comercial muito satisfatória.
o que levou com que os gerentes da época, o Felipe Bretas e o Loures, adotassem algumas práticas que foi a de venda de prospecção ativa por contato. Eles começaram a vender projetos em vários lugares, pequenos projetos, e com isso eles começaram a facilitar essa venda. Essa venda aconteceu muito rápido. Então foi uma prática emergencial, porque eles não tinham projetos suficientes para alocar os próximos consultores. Então por isso que a gente vê uma queda em 2012, mas depois do IC de 50% ele passa para 70%, por essa prática que eles adotaram. 2014.1, o IC caiu muito pela questão de atraso. Em 2013 a gente teve o fechamento de projetos, que a gente não sei se eu falaria outliers, mas foram grandes projetos, como a Anglo, e que impactaram, o atraso delas impactou muito no IC, porque eram projetos que tinham equipes de consultores muito grandes. Então, o atraso delas acabou atrasando muito o IC. E ações que foram realizadas... Em 2015, a gente viu alguns problemas no início com a chegada de clientes. Em janeiro e fevereiro, a gente não conseguiu cobrir a meta de chegadas. Aí, em março, teve um esforço que está muito relacionado à célula de marketing, que foi de envio de e-mails e de apresentação a próprias associações, o que subiu a nossa chegada. Consequentemente, a gente fechou mais projeto. E eu acho que isso também está muito relacionado à própria divisão do cargo de CM. Como eu apresentei anteriormente, a gente teve muitos ganhos com essa divisão, e várias coisas que estavam ruins, digamos assim, elas foram otimizadas pelo fato da gente ter equipes exclusivas para planejar e equipes exclusivas para negociar. Pessoal, quem tem perguntas? Ana, Wesley, Fazine, Silvia, Marcelo, Diego. Pergunta quem não tem, né? Eu acho não. Aragão. Você tem ali, Marina. Camila. Vai aparecer. Não, está feio mesmo. Eu coloquei o filme mal, ele tá pensando. Dessa vez eu não foi. Vitor, Mayra, Carol. Bruno, Savoy. Chego. Juan. Felipe lá. Patrick, Talvânia, Yuri. Alguém mais? Muitos críticos. Wesley. Maria, como você ressaltou nessa proposta e como gerente de projetos, uma das maiores reclamações que a gente tinha nas nossas reuniões não é o momento de implementação, são os acompanhamentos. Tendo em vista que a gente adotou diversas práticas para melhorar esse acompanhamento, a gente começou seguindo aquele relatório das 3 gerações, que é uma metodologia utilizada na última gestão, com práticas formais, não deu certo. Atualmente, no atual café com a presidência, a gente mudou essa metodologia com reuniões formais. A gente resolveu voltar para isso, tendo em vista que os acompanhamentos informais também não aconteceram. E muito do motivo de não acontecer esses acompanhamentos foi a falta também da procura dos gerentes de projetos. O objetivo do acompanhamento é prever problemas e criar soluções antecipadas. Muitas das vezes nós somos procurados apenas quando o problema acontece, e esse não é o objetivo desse acompanhamento. Eu queria que você discorresse um pouco mais sobre o acompanhamento, apresentar de forma concreta o que a gente deve fazer para solucionar esse problema e me citasse um exemplo de acompanhamento falho que culminou num projeto que deu errado. Eu particularmente, a minha posição é que o acompanhamento informal, ele pode sim ocorrer desde que ele parte do gerente. Eu pessoalmente não tenho muita lamentação em relação ao acompanhamento, acho que isso fica claro na reunião de projetos que a gente tem, porque eu tenho a liberdade de chegar até vocês e perguntar as coisas, e faço isso muito correntemente. Mas eu sei que às vezes o gerente espera que o diretor vá procurar e falar, vamos sentar aqui e vamos fazer o acompanhamento. Então eu acho que fazendo isso semanalmente, automaticamente você vai diminuir que problemas aconteçam,
desde que isso não seja muito falha do gerente de projetos, mas eu acho que você vai estar perguntando, olha, o que foi feito essa semana, o que você vai fazer semana que vem. E com uma boa gestão de risco, você vai chegar e vai conseguir falar, olha, Mariana, realmente isso pode acontecer, o cliente pode não validar o questionário, não. Então eu acho que só a volta do acompanhamento formal, ele consegue sim mitigar esses projetos, essa questão de prever os problemas, o que de fato hoje não acontece. Um problema que eu vejo de falha de acompanhamento, não foi só um, mas a grande maioria, que foi uma parte muito grande do atraso que a gente teve nesse terceiro trimestre do ano, que foram muitos projetos que envolveram a aplicação de questionários. A gente já teve atraso de projetos muito grandes em função da aplicação de questionário, e eu acho que, claro que a amostra que a gente tinha para aplicação geralmente era muito grande, mas era necessário ao projeto, mas eu vejo também erros da própria elaboração de questionários. Eram questionários longos demais e talvez tivesse um acompanhamento melhor dos diretores, isso poderia ter sido mitigado. Ô Mari, você até mostrou aqui na sua apresentação que uma das metodologias que balizam o nosso processo de negociação é o spin selling. Sobre o spin selling, eu gostaria que você citasse quais são as principais etapas dentro desse processo, qual parte do nosso processo de negociação é mais influenciado pelo uso do spin selling e como que a gente pode otimizar essa metodologia dentro da OCJ. Eu não vou saber te falar cada etapa, mas eu sei que o spin selling ele é baseado na ideia de você tentar, o cliente ele vai te passando informações e através de perguntas de implicação, de mensuração da situação atual, não sei os nomes direitinho, mas através disso você consegue mostrar para o cliente quais são o real problema dele e você consegue, você começa a dar um pouco de sugestão. Se você tem esse problema, isso vai impactar no seu RH, no seu marketing, você acaba estrategicamente oferecendo um projeto que talvez ele nem estava pensando na ideia. Acho que hoje isso é muito bem feito. Qual foi a sua pergunta? Como que a gente pode melhorar o uso do spin selling? Tá, você perguntou qual que é a etapa que é a mais importante. Eu acho que realmente é de implicação, que é também a que eu lembro, mas é a que te faz, de fato, mostrar para o cliente que o problema que ele tem pode implicar em diversos outros setores. Acho que hoje a gente faz isso muito bem e a prova de que a gente faz isso muito bem é a diminuição em 50% do tempo médio de negociação. Hoje, com gerentes específicos para negociar, eles são mais capacitados a isso e o uso do spin selling ocorre de maneira satisfatória. Acho que isso está um pouco relacionado com a própria transição. Acho que a transição a gente reformulou ela a última vez, ela foi bem feita, prova disso é de que a gente tem hoje gerentes de projetos que estão executando muito bem, gerentes de projetos que estão gerenciando bem e gerentes de negócio que estão negociando bem. Mas eu acho que talvez o uso do spin selling, essa técnica de venda, pode trazer. Vocês poderiam, por exemplo, dar capacitações maiores para isso na transição. Acho que é um momento que poderia ser utilizado. Mariana, eu queria que você me falasse um projeto ou uma medida que a gente tem que tomar no próximo semestre para aumentar o desempenho do indicador tempo médio de permanência em 20%. E a partir desse aumento, caso a gente consiga, quais são os impactos que esse aumento, que esse resultado novo vai gerar dentro da OCJ? Eu acho que a própria reformulação do PSP, ela já vai ser, a gente não tem como mensurar isso ainda, mas eu acho que ela por si vai ser algo que vai reter mais os membros. Exemplo disso foi a pesquisa que eu fiz e apresentei na proposta com o corpo técnico, onde 75% dos consultores falaram que acreditam sim que com a extinção do CL, existem mais motivação para ficar na empresa por 6 meses. Uma falha que eu vejo hoje nesse processo que a gente não fez é que com a ausência do CL, alguns me relataram que se sentiam desmotivados porque durante 6 meses eles não tinham nenhuma forma de reconhecimento. Então eu acho que além da extinção do cargo de CL, a reformulação do PSP, o fato de todos os consultores poderem tentar, a gente precisa pensar assim, em planos de ação de motivar isso. Eu vejo algumas ideias simples que podem ser feitas, como foi discutido muito no último retiro de membros, que nosso grupo apresentou em relação a reconhecimento, ou seja, aquela criação do quadro de status que vai estar valorizando, vai estar relacionando os membros com os valores da empresa. São coisas pequenas, mas eu acho que, assim como mandou bem, geram muito resultado e é uma forma de reconhecer e estimular mais o consultor, estimular que ele fique na empresa. E quais são as implicações no OCJ? Acho que nisso você tem uma gestão de conhecimento muito mais forte, você vai reter membros ali por mais tempo, então você vai ter um conhecimento, você vai ter pessoas que estão mais aptas, não mais aptas, mas talvez são mais experientes na consultoria em gestão. Mariana, você disse na sua proposta que temos problemas com as capacitações na empresa, porém você não precisa de implantação para conseguir resolver o problema.
Durante o semestre, tivemos inúmeras tentativas de melhorar, como, por exemplo, capacitação com o CJ, busca por parceiros, guias de curso, cursos em company, entre outros. Mas ainda assim, não conseguimos ter resultados satisfatórios com as ações. Gostaria então que você me citasse uma outra ideia como um plano de ação para melhorar isso. Eu acho que eu conversei disso com o Rafael, ex-presidente, e a gente estava discutindo de que aquela ideia do esparramento que a gente anda em ciclos dentro da UCJ. Acho que todas essas medidas já foram feitas, mas eu vejo também que uma falta de interesse dos membros em procurar as capacitações. Uma prática que eu julgo ter sido muito boa, mas talvez não tão eficiente, é a oferta de cursos mensalmente que o RH manda por e-mail. Não acho que devemos ter um plano concreto, um plano de ação concreto, porque eu acho que voltar às capacitações de consultor líder, né, que eram todas as segundas-feiras, vai ser efetivo, porque a gente já viu que não é, às vezes o membro não quer ir, porque ele é obrigado, ele não tem interesse no assunto. Então eu acho que a gente o RH pode sim, junto com projetos, ver a demanda dos membros e tentar programar isso com muita antecedência. E o caso também que eu tinha discutido com algumas pessoas, de talvez programar capacitações com bastante antecedência e fazer com que aquele dia da capacitação não seja um dia vendido. Porque o que a gente vê das reclamações de capacitações de consultor e consultor líder, que além de na capacitação, que às vezes eles não tinham interesse, eles tinham que trabalhar, porque era dia vendido. Então acho que às vezes tirar esse fato, claro que tem impacto no financeiro e tudo, mas o nosso objetivo estratégico principal também é o desenvolvimento de membros. Então acho que essa corte de um dia de venda de projetos não acarretaria tanto, e acho que seria muito satisfatório. Mas realmente não acho que existe a necessidade de ter um plano de ação específico. Acho que a utilização do Centro CJ deve ser fomentada muito pela criação da planilha que a presidência está fazendo, e acho que isso vai facilitar muito, e a própria criação da planilha parecida, mas também para professores da FACE e parceiros. Diego. Mariana, você apresentou na sua proposta, né, uma extensão do portfólio de EVE através da intermediação de serviços financeiros para clientes. Imagine um cenário hipotético onde você teria que, digamos assim, priorizar o aumento do faturamento da empresa ou o aumento do número de projetos. Eu queria que você se posicionasse e falasse um pouquinho. Eu prefiro o aumento do número de projetos. Acho que isso está relacionado ao maior número de alocação. E o nosso objetivo principal é o desenvolvimento de membros. Acho que o aumento da receita é importante sim, mas nunca foi um foco da UCJ, até porque a gente é uma instituição sem fins lucrativos, mas acredito que... Qual que é a relação que você quer com isso? Não, é justificar por quê? Você acha que então, se a gente abaixar o preço é melhor? Não, eu acho que realmente a ideia de abaixar ou não o preço tem que estar relacionada com o tanto de valor que a gente gera para o cliente. Eu acho que não só porque a inflação o nosso preço não tá atualizado, digamos assim, com a inflação que a gente deve subir o preço. Eu acho que primeiro a gente tem problemas internos com a qualidade dos projetos que devem ser melhoradas para que depois a gente pense no aumento da hora vendida, por exemplo. Em relação eu defendo o aumento da quantidade de projetos, porque eu acho que isso vai estar impactando diretamente no desenvolvimento de membros, mais do que o aumento da receita. A ideia da e-consult é realmente uma ideia de inovação, mas óbvio que está relacionada ao aumento da receita muito por causa da meta que a gente fez com a BJ, e acho também que é uma coisa nova que a gente já tinha pensado, mas nunca tinham realmente trago para execução. Eu acho que é uma coisa muito de pensar fora da caixa, de gerar mais valor para o cliente, pensar um pouco na necessidade do mercado, que às vezes é igual os membros da e-consult falaram, eles estavam apresentando um projeto de EVE, mas eles não ficavam satisfeitos quando o cliente saía e falava que adorei o projeto, mas eu não consegui o dinheiro para... Melhor a gente reduzir então o tempo. Acabou o tempo. Silvio. Mari, parabéns pela apresentação. Como você mesmo citou na sua apresentação, com a coleta do NPS pós 6 meses, a gente percebeu que 4 dos 6 clientes que a gente coletou esse NPS não implementaram os nossos projetos. Sendo que desses 4, um foi detrator, outro foi neutro e 2 promotores. O que indica que algumas vezes o NPS em si não traz muitos insumos. Você acha que este problema dos clientes não implementarem projeto é um problema mais da inconformidade do cliente não ter mais dinheiro para poder abrir o EVE, alguma coisa assim, abrir a empresa, ou é um problema na qualidade dos projetos entregues? Não, acho que isso envolve um pouco dos dois, mas pelo próprio NPS que quando você coletou do Granito,
eu acho que está muito relacionado com as questões macroeconômicas, assim. Acho que talvez esse NPS que você tenha coletado está muito ligado à crise, foi muito do que a Carla nos falou, que era cliente na época do projeto. Ela falou que teria o risco dela não implementar o projeto, porque ela realmente não tinha o dinheiro para começar o projeto, mas que ela tinha que gostar da entrega, apesar dos comentários, de alguns comentários mais críticos. Mas acho que o nosso foco tem que ser realmente fazer projetos que, mesmo que não sendo agora, possam ser implementados. Então, é a ideia de criar projetos que tenham qualidade suficiente para servirem a longo prazo. Assim. Marcelo. Mariana, como você mesmo mencionou na sua apresentação, a gente já pode observar alguns ganhos na divisão de cargo do Consultor Master e, inicialmente, a ideia era estender essa divisão a todos os cargos de diretoria. Entretanto, devido aos riscos envolvidos nessa divisão, nós preferimos limitá-la inicialmente à gerência a fim de testar a efetividade desse modelo. Então, tendo em vista essa afirmativa e os resultados dos nossos indicadores de sua percepção pessoal, eu gostaria que você se posicionasse contra ou a favor da divisão da diretoria de projetos, entre ter um diretor focado em projetos e um diretor comercial, e o porquê. Eu sou contra a divisão do cargo. Eu acho que a gente já conseguiu realmente ter avanços muito grandes com a divisão do gerente de negócio, gerente de projetos, mas eu acho que a divisão, talvez a gente teria também ganhos com a divisão da diretoria, mas eu sou contra pelo motivo de que eu acho que do medo que o pessoal da época que dividiu o CM foi de que não houvesse muito alinhamento entre GP e GN. Eu acho que o diretor garante isso. Acho que é ele que consegue fazer essa ponte e realmente precisa desse diretor. Um problema que a gente vê também, que eu até falei na semana de iniciação, é que deve ter mais alinhamento entre o GP e o GN. E se a gente dividisse talvez a carteira, a gente teria, por exemplo, o Pazini seria comercial, o projeto que ele negociaria não seria ele que acompanharia, isso jogaria para o Wesley. Então a gente não mitigaria o problema que a gente tem hoje, que talvez é o desalinhamento em alguns momentos entre GP e GN, e acho que prejudicaria a divisão do CM. Eu acredito na continuidade da carteira. Não sei se responde. André. Mas você citou algumas vezes durante a sua apresentação e a sua proposta que é importante a gente gerar valor para o cliente com a qualidade dos nossos projetos. Só que a gente já vê isso em diversas propostas aí desde 2010 dos diretores e todo mundo tentando buscar sempre algum meio de melhorar a qualidade do que a gente oferece. O que você faria para garantir essa melhoria? Eu acho que está muito relacionado ao que eu propus do trabalho em loco. Quando eu conversei com o Daniel Mandil, ele falou que não entende muito do que como a gente consegue gerar resultado, e isso é muita opinião do Bretas também. O Bretas afirmou que a OCJ não consegue gerar resultado a partir do momento que ela não implementa ou que ela não trabalha em loco. E acho que a gente conseguiria ver ganhos, porque isso está muito relacionado ao que as consultorias grandes fazem hoje. Eu sei que o in-loco não seria possível em todos os projetos, tem portfólios que a gente não tem como fazer o trabalho em loco, e acho que a melhoria da qualidade vai vir realmente com acompanhamento, com diminuição do atraso e com atualização de portfólio e maiores orientações, desde sempre o CJ. Coisas simples que a gente nunca tinha pensado em fazer, que foram feitas nesse último semestre e agregaram muito valor, foi como o nosso atraso estava muito relacionado a projetos que tinham dificuldade de elaboração de questionários. A gente teve o Saliba e o Matheus Rocha descobriram, na verdade, por conta deles, o IPAD, que é o Instituto de Pesquisa de Economia. Foi uma coisa que a gente nunca tinha feito, é uma porta ao lado da UCJ, e a gente tinha muita dificuldade na elaboração de questionários. Eles foram lá e descobriram um professor de marketing que tem uma ótima experiência lá, conseguiram uma orientação informal, e agora no projeto da cervejaria do Vitor ele trouxe a orientação como orientação formal. Então são coisas pequenas que a gente nunca tinha pensado em fazer, que geraram um atraso enorme, que realmente dão ganhos ao projeto. Então eu acho que, pensando no trabalho em loco, pensando nas orientações que vão ser mais fáceis de serem pesquisadas através da criação que a presidência está fazendo das planilhas de mapeamento do centro. Lucas Kumar. Mari, o João Horta tinha até colocado como uma meta assim, nessa questão de orientação de projetos, que 20% dos nossos projetos fossem orientados diretamente. Eu queria que você criticasse esse número, o que você acha dele, se você acha que 20% é um bom número, se ele é, por quê? E se ele não for um bom número, qual seria um número que você acha adequado para orientação direta de projetos? Eu acho um bom número, porque atualmente a gente não tem conseguido nem bater essa meta. Nesse trimestre a gente conseguiu 12,5% dos projetos de orientação formal nos projetos. Então eu acho que
a meta sempre tem que ser desafiadora, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter condições de alcançá-la. Então, se a gente aumentar, eu acho que vai ser mais desmotivador para os gerentes, porque a gente vai ver que a gente não está conseguindo alcançar. Então, 12,5% realmente está longe ainda de 20%, mas é totalmente alcançável, de fato. E acho, de novo, que essas questões das planilhas, isso tudo depois vai facilitar muito o gerente. Às vezes a gente a gente vê um projeto e a gente não sabe a quem recorrer para fazer orientação. Então, eu acho que esse banco de dados vai facilitar muito. Mas eu manteria inicialmente o número de 20%. Se a gente vê que a gente alcança uma meta, a gente aumenta. Então, a longo prazo, você poderia aumentar Mas não acho que todos os projetos deveriam ser orientados formalmente, porque senão ia mostrar uma dependência da UCJ muito grande com o trabalho de terceiros. E eu acho que isso não é o foco. A gente tem que conseguir apresentar bons resultados, mas não vejo crítica em relação à orientação. Mas as orientações formais, como o João Horta falou, devem acontecer em todos os projetos. Mas não acho que as informais, não acho que as formais devem acontecer em todos. Mas é uma coisa que a gente pode aperfeiçoar. Vitor. Mariana, parabéns pela apresentação. Uma das tarefas do diretor de projetos é a negociação. E esse mês a gente teve um esforço comercial muito grande e a gente teve casos pontuais também de projetos que iniciaram e depois tiveram que parar. Foi o caso da Oxigás, Caixa d'Água atualmente. E eu queria saber para você que tipo de problema isso traz para o CJ e, caso eleita, como você atuaria sobre isso? Eu acho que esses projetos, a gente teve o Oxigás, a Caixa d'Água e o Suplemed também. Apesar do Suplemed não ter de fato começado, eu acho que é uma falha que a gente tem hoje, um pouco da equipe de negociação e da diretoria, de realmente, às vezes, o contrato não ter sido assinado, mas igual o fato da Caixa d'Água é porque o cliente era do Espírito Santo, então isso não aconteceu. Mas às vezes, se essa burocracia acontecesse antes realmente do projeto começar, isso traria mais confiança. Mas eu acho que isso vem muito, é passível de ocorrência. O próprio Daniel Mandil falou que isso acontece em consultorias grandes, mas que eles evitam ao máximo, porque realmente o cliente tem que assinar o contrato antes de começar. Mas ele falou que são coisas macroeconômicas que a gente não tem como mitigar e depende muito do cliente. Então eu acho que quando essas situações acontecerem, tem que vir da consciência do diretor de projetos e do gerente de negócio de fazer um esforço maior ainda, um esforço comercial maior ainda, para tentar alocar as pessoas que inicialmente estavam alocadas naquele projeto. Mari, você ressalta em sua apresentação que o trabalho em loco deve ser uma medida mais adotada em nossos projetos. No entanto, no projeto Lab, o trabalho em loco ele implicou que os consultores realizassem muitas tarefas além do escopo. Como garantir que o trabalho em loco vai trazer esses resultados positivos que você falou e não novas demandas para o cliente? Foi muito igual, eu comentei que os meninos acabaram, no final o cliente tinha a ideia de que eles eram um pouco estagiários da Lab. E nas grandes consultorias, o que eles fazem hoje em alguns projetos é colocar isso melhor definido. Então, acho que seria muito do gerente de projetos com o cliente mostrar, e isso também está muito relacionado a quantas idas, por exemplo, no trabalho em loco eles devem ir. Então, isso tem que estar bem explícito no planejamento, quantas idas eles podem ir e qual que eles devem seguir o escopo daquele jeito. Então, não sei te falar realmente como a gente atingiria isso, mas eu acho que é muito da questão de alinhamento entre o gerente de projetos e o cliente. A transparência tem que ser muito grande e mostrar de fato que os consultores vão ficar ali naquele período e vão executar aquilo ali. Mário, você apresentou na sua proposta os resultados satisfatórios da divisão do cargo de CM, mas eu ainda acredito que o cargo de gerente de negócios pode agregar algumas funções mais estratégicas na célula. Eu queria que você discorresse sobre a importância desse cargo, que foi o que mais, essa divisão que foi a mais recente na empresa, e discorresse sobre o que você acha que pode melhorar e que pode melhorar o desempenho desse cargo e contribuir para o desempenho da célula. Eu acho que a gente vê algumas reclamações do gerente de negócio que, devido a muita sazonalidade de chegadas de clientes, eles acabam ficando um pouco ociosos e em alguns períodos eles trabalham demais. Conversando com o Bretas e com o Loures, eles falaram que uma coisa também que eles acham plausível de se fazer é envolver mais os gerentes de negócios na estratégia da empresa e em vendas de prospecção ativa. Então, eu acho que hoje, principalmente nessa sazonalidade de chegada, eu defendo muito a ideia de que talvez a gente tenha que fazer realmente mais prospecção ativa por contato. Então, acho que envolver os gerentes mais estrategicamente na empresa seria muito a oferta de projetos em lugares que a gente sabe que estrategicamente venderiam. Como os próprios meninos chegaram aí em bares e restaurantes, eles já tinham as PPs previamente prontas, então eles sabiam que, por exemplo, um restaurante teria problema de qualidade. Eles chegavam lá e ofereciam.
acho que isso desenvolve sim o gerente de negócio, porque vai expor ele mais ao mercado de trabalho e vai aumentar. Você acha que seria interessante também, então, ser essa questão das parcerias comerciais ser também parte da função do gerente de negócio? Acho que sim, nunca tinha tido essa ideia, mas acho que talvez a apresentação em associações como, por exemplo, que tiveram bons resultados igual a Brasel, de às vezes envolver mais os GMs, né, na apresentação da UFJ nesses lugares. Legal. Felipe, Mariana, dado que a UCJ é uma empresa de consultoria que vende projetos e que os projetos são guiados, projetos em todo mundo são guiados pelo PMBOK, pensando no ciclo de vida do projeto, cite as principais fases e como o diretor de projetos pode atuar em cada uma dessas fases, criticando o jeito que é feito hoje e propondo melhorias. O PMBOK fala que a gente tem que pensar desde o planejamento até a execução. Nisso ele fala que a gente tem que envolver recursos humanos, comunicação, qualidade, escopo, custo, planejamento. E acho que de fato, não sei te falar como que tem que atingir em cada uma dessas etapas, mas eu sei que hoje uma falha nossa que a gente tem é no momento de planejamento e gerenciamento dos custos. Acho que hoje a gente não sabe fazer isso muito bem. Prova disso foram alguns projetos que a gente teve de problemas, mas que foram muito da criação da planilha de controle financeiro nova, ela mitigou isso muito bem. Ela conseguiu fazer com que os custos fossem melhor expostos aos gerentes da célula, digamos assim. Acho que às vezes falta um pouco ainda de alinhamento também em relação a recursos humanos. A gente tem de fato feedbacks formais que acontecem, mas por exemplo nesse período a gente teve o acompanhamento foi só uma vez feito para os consultores, então acho que é um ponto que a gente pode ser trabalhado também. E na garantia da qualidade, acho que o PMBOK fala muito dessa gestão de gerar resultado através da qualidade, eu acho que de fato em alguns momentos a gente não gera. Carolina. Mari, parabéns pela apresentação. Eu queria voltar na questão do trabalho em loco. Eu acredito nas vantagens que pode ter mesmo por um projeto ter maior acompanhamento no trabalho em loco. Só que eu vejo dois problemas. Um deles já foi levantado pelo Bruno e já foi comentado por você, que seria dos consultores acabarem se tornando mais estagiários da empresa do que trabalhadores da UCJ. E aí eu entendi o seu argumento sobre o maior acompanhamento do gerente para garantir que isso não aconteça. A segunda questão que eu vejo que pode ser problemática é a desmotivação que os consultores podem ter por estar trabalhando demais em loco e estarem distanciando do CD, porque tendo em vista que trabalhar no CD hoje é uma forma que, de certa forma, motiva os membros por estar todo mundo junto, trabalhando junto, se esforçando mesmo para gerar resultado, e trabalhando em loco, os consultores podem se distanciar dessa realidade. Então, poderia gerar tanto falta de reconhecimento interno quanto falta de motivação. Gostaria de saber como você trabalharia diante dessa situação. A ideia, quando eu apresentei o trabalho em loco, não é que os consultores trabalhem somente em loco. Isso nem acontece nas empresas grandes. Por exemplo, na BEM eles trabalham de segunda a quinta lá e na sexta eles são obrigados a voltar para a empresa. Então, eu acho que a ideia não seria colocar os meninos todos os dias, os consultores todos os dias para trabalhar lá, até porque isso implicaria num aumento de custos maior do que a gente faz hoje em dia. E talvez como o preço ainda é um assunto polêmico, digamos assim, no fechamento de projetos, isso acarretaria no aumento de preços e possivelmente a gente não fecharia tantos projetos. Então eu acredito que isso tem que ser equilibrado. Os membros têm que estar aqui para as reuniões, então as reuniões de membros tem práticas que a gente precisa dos membros aqui. E conversando com os meninos da Lab, eu vi, ao contrário de desmotivação, eu vi muita motivação neles. Eles falaram que aprendiam muito, mas realmente tem esse risco de estarem presentes demais. Então acho que vai muito, igual respondi o Bruno, de planejar da melhor maneira possível. A ideia não é tirar o pessoal do CD e trabalhar em loco todos os dias. Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre essas duas coisas para garantir o funcionamento e os processos internos da empresa, porque senão a gente romperia desde feedbacks até reunião de membros e reconhecimento. Lucas Balt. Ô Mário, a gente tem uma meta de fechamento de projetos de 33 e de uma chegada de clientes 165 clientes. E a gente percebe um gap muito grande desses dois números de 132 clientes. Eu queria saber como que você faria para alavancar a eficiência comercial tendo em vista esses números, esses dados. Eu acho que a eficiência comercial hoje, ela funciona bem, visto que a gente tem batido a meta, bem batida, digamos assim, com valores altos. Acho que hoje talvez a falha não seja na eficiência comercial, mas sim na ideia de pensar quem são os membros conformes. Acho que alguns motivos de fechamento que a gente não tem muito está relacionado ao preço e outros a questões internas.
E às vezes seria criar estratégias realmente que a gente consiga atrair membros conformes, porque a gente vê que hoje a equipe de negociação ela consegue bater a meta principal dela, que é de fechar os projetos que chegaram até ela. Então acho que o problema, a causa raiz está mais anterior a isso e está mais na chegada de clientes. Matheus Pacheco. Fácil. Marina Perfato. Parabéns, Mari. Bom, a gente sabe que o atraso é um problema na sala de projetos e muitas vezes esse atraso ocorre por causa da falta de disponibilidade do cliente para alguma reunião ou mesmo para alguns repasses de validação. O que você apontaria como solução para esse problema? Seria algo referente a contrato ou alguma outra coisa? É uma coisa que quando eu estava conversando com algumas pessoas, cheguei a conversar com o Marcelo, que a gente levantou disso. Em alguns projetos eu tive problema e ainda tenho de indisponibilidade de cliente para marcar reunião ou para validar questionário ou qualquer coisa. Acho que essa questão de validação de questionários, de problemas que a gente tem internos durante o projeto são mais difíceis de ser mitigado, porque às vezes entra muita questão de o cliente não pode responder e fica um pouco chato você cobrar demais. Acho que é muito daquilo de olhar o project e ver o que pode ser adiantado e o gerente ter a visão sistêmica disso e realmente adiantar, porque a gente sabe que a gente não pode ficar dependendo de cliente, mas agora em relação a essas questões de adiar reuniões, principalmente de entregas, que é o que eu estou tendo agora com a Sorro, que a cliente desmarcou 7 vezes, é uma coisa que a gente tem que realmente olhar, porque isso acaba me deixando preocupada como gerente, assim, e os próprios consultores ficam um pouco desmotivados, porque parece que a cliente não quer acabar o projeto. Então, no contrato atualmente que a gente tem com o cliente, a gente não tem nenhuma cláusula que fala disso, que fala que tanto a gente não pode, tanto a UCJ não pode adiar os compromissos quanto o cliente. Então, esse compromisso fica um pouco solto. Mas eu acho que isso tem que ser o estudo tem que ser mais aprofundado juridicamente, mas eu sei que não existe essa cláusula e eu acho que realmente estudar a viabilidade dela seria muito interessante, porque a gente vê os impactos que isso traz hoje, tanto para os consultores quanto para os gerentes e para a UCJ. Patrick, já foi respondido. Salvando. Mário, a gente tem retomado no CJ uma cultura de desenvolvimento com o MED. Acho que todo mundo acredita que a UCJ tem condição de ser âncora, né, dentro do MED. E eu queria que você me falasse se a diretoria de projetos pode tomar atitudes para assumir esse papel de âncora, e o que a diretoria de projetos pode fazer para ajudar a UCJ a ser reconhecida pelo MED até 2017. Eu acho que sou um pouco contra quando falam que a gente não tem um envolvimento tão grande com o MED. Acho que apenas isso mudou. Em 2008, a partir de 2008, principalmente 2008 e 2009, a gente tinha prática de elaboração de cases. Todos os projetos nesse ano viraram case. E a ideia de fazer um case é transformar em cases os projetos que tinham impacto na sociedade como um todo. Acho que a gente deixou de fazer isso porque os presidentes que foram vindo de lá para cá foram percebendo que realmente isso não gerava valor, porque os consultores às vezes faziam cases em vão, porque os projetos não tinham sido tão grandiosos. Acho que o nosso envolvimento não diminuiu, mas acho que mudou. Hoje a gente trabalha mais com a geração de resultado voltado para o mercado. Prova disso foram os prêmios que a gente ganhou, de alto impacto e do PEG. Acho que a célula de projetos pode sim embasar mais isso, mas eu acho que está relacionado ao próprio estímulo de cargos e instâncias dentro do MED. Hoje eu vejo uma falha da UCJ que é na divulgação do MED. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento de que cada cargo faz, e talvez se eu tivesse isso melhor, eu me interessaria mais por algum cargo. Então, acho que a célula de projetos pode ajudar nisso. Então, talvez sim voltar algumas práticas de elaboração de cases, mas desde que os diretores pudessem apontar projetos que a gente faz atualmente que realmente gerariam valor e seriam referência para a promoção de cases. Pessoal, acabou o tempo de perguntas. Vamos dando recado. Amanhã a gente tem as sabatinas do diretor.